O item 30, profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Estudando Isaías 29, 30, 31 e 32. Isaías 29, versículo 10, diz: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Capítulo 29, versículo 10. Esse texto não determina que Deus seja o causador direto da incredulidade de Israel, mas sim o causador indireto. Deus ter fechado os olhos de Israel significa que Deus determinou que só possam ver as coisas espirituais aqueles que andam no caminho certo. Entregar a verdade para estes israelitas desviados é comparado a dar um livro a quem não sabe ler. No versículo 11, vamos ler Isaías capítulo 29, versículo 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado, como algo protegido. Então, os israelitas, eles, infelizmente, poderiam ser comparados àquele texto que fala lançar pérolas aos porcos. Então, eu esclareço nesse texto porque alguns acreditam naquela doutrina da predestinação, e dizem que Deus determina, ou seja, Deus teria determinado a incredulidade de Israel, Deus teria determinado que Israel adorasse a outros deuses, que se corrompesse, e assim Deus os puniria e os destruiria. Com certeza isso não é verdade. 10 tribos, infelizmente, foram destruídas, mas por causa das escolhas erradas deles. Essa doutrina ela é ruim porque ela acaba lançando sobre Deus a responsabilidade pelo que aconteceu com o povo. Isaías prossegue no versículo 13 desse capítulo 29, ele diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Então, Israel, ele servia a Deus apenas de lábios. Então, Deus, ele tem compromisso quem tem compromisso com ele. Veja, se você ler Gênesis capítulo 18, 19, você vê Deus conversando com Abraão, e no capítulo 19, no caso, a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída, onde estava um parente amado de Abraão. E Deus fala claramente: olha, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então ele diz: olha, eu não posso ocultar a Abraão. E ele prossegue dizendo: visto que ele há de instruir a sua família diante de mim, ou seja, ele vai ensinar a fé aos seus filhos. Então Deus tem um compromisso com Abraão, por isso ele diz: eu vou comunicar a Abraão o que eu vou fazer. Então, também aqui Deus está, vamos dizer, ocultando determinado conhecimento do povo, porque diz que Deus ele lhe deu um espírito de profundo sono e fechou os olhos deles. Por quê? Porque eles não eram comprometidos com Deus. Então Deus não pode dar a eles o conhecimento que aqueles que são de fato fiéis têm. Pois bem, no capítulo 31, ele prossegue dizendo: eles têm confiança em carros e não atentam para o Santo de Israel e não buscam a Yahvé. Israel confiava no Egito e nos recursos naturais da guerra, abandonando assim a proteção de Yahvé. Nós vamos ver que até o discurso de Senaqueribe, quando ele fizer o cerco a Jerusalém, ele vai falar: olha, eu sei que vocês estão confiando no Egito, que ele vai vir fazer guerra, vai proteger vocês contra o meu exército. Então, Israel realmente estava nesse período, infelizmente, fazendo aliança com o Egito para se livrar do jugo dos assírios. No capítulo 31, versículo 5, Isaías diz: como as aves voam, assim Yahvé dos exércitos amparará Jerusalém. Deus é comparado a um leão e uma ave
que protegem a sua prole. Deus descerá sobre o Monte Sião para proteger Jerusalém. Então, como as aves voam, esse texto, Isaías capítulo 31, ele está falando do livramento de Israel. Esse é um texto profético e até historicamente diz que alguns ingleses, os israelitas, falam que o livramento de Israel, na Primeira Guerra Mundial, quando eles expulsaram os turcos daquela região em 1917, o livro das orações dos ingleses, como era um país protestante, anglicano, ele trazia a leitura exatamente desses textos de libertação e falando de aves. E é interessante porque naquela Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, o avião foi usado numa batalha para invadir Canaã. E os turcos, que nunca tinham visto um avião, diz que eles fugiram do exército inglês, que vinha com um dos propósitos era libertar aquela terra e colocar os judeus ali de volta, que nós só vamos ver se cumprir na Segunda Guerra Mundial. No capítulo 32, versículo 1, diz: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Os reis que Israel e Judá tiveram estavam inclinados à injustiça para com os homens e à rebeldia à lei de Deus. Diversas vezes os profetas anunciaram que eles oprimiam o pobre. Quando iam fazer um julgamento, o Supremo Tribunal lá de Israel, que era como um sinédrio, depois vai receber esse nome, sinédrio, ele fazia um julgamento baseado nos presentes, tá bom? Então, de acordo com o presente, o rico, ele normalmente ia ser absolvido, porque ele podia dar um presente melhor, tá bom? Então, o STF de Israel era corrompido, hein? E prossegue o comentário: o Messias virá e reinará com justiça. Sobre esse rei, Isaías anuncia 4 maravilhas. Você pode ver no versículo 2 as 4 coisas que ele vai falar sobre o reino do Messias. Ele diz que será como um esconderijo contra o vento. Vamos lembrar que vento, ele tem duas simbologias na Bíblia. Vento, ele simboliza tribulação, e o vento também simboliza heresia, Tá bom? Como tribulação, ele aparece quando ele combate as casas, e uma determinada casa que estava sobre a areia, ela vai cair. A que está sobre a pedra não vai cair. E o outro vento, o apóstolo Paulo disse que nesses últimos dias muitas pessoas seriam levadas por ventos de doutrina, tá bom? Então, o Messias, ele nos protege contra este vento. Em segundo lugar, será um refúgio contra a tempestade. Em terceiro lugar, será como ribeiros de águas em lugares secos. Então, você falou de proteção contra vento, proteção contra a tempestade. Agora, para saciar a nossa sede, ele é um ribeiro em lugares secos. E será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Bom, nesse período, Isaías também diz que Israel passará por um avivamento. Nós vemos que Joel profetizou um avivamento, diz que Deus dará sonhos e visões a eles, mas isso interpreta-se como ocorrendo dentro da grande tribulação, que Deus dá sonhos e visões aos israelitas, tá bom? Mas quando chega aqui no capítulo 32, versículo 15, Isaías descreve um avivamento durante o milênio. Veja: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Isaías 32, versículo 15.